Hoje a gente vai ver o livro de Neemias. Na semana passada, a gente viu o livro de Esdras, cujo tema é a volta do cativeiro. E agora, no livro de Neemias, a gente vai ver a reconstrução de Jerusalém. Os dois livros foram escritos pelo sacerdote Esdras. Na semana passada, a gente viu que foram 4 levas que saíram da Babilônia e voltaram para Jerusalém. A primeira leva foi assim que Ciro decretou a libertação dos judeus, em 537 a.C. A segunda leva foi em 457. A terceira em 444 e a última leva foi em 432 a.C. Esse livro de Neemias foi escrito por Esdras usando as anotações que Neemias havia deixado. Por isso, às vezes a gente encontra Neemias sendo tratado na terceira pessoa, chamado de ele, e outras vezes a gente vê anotações na primeira pessoa, eu. Por exemplo, no capítulo 1, verso 4, está escrito assim: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Isso foi o próprio Neemias que escreveu, e Esdras compilou nesse livro. Já no capítulo 8, verso 9, está escrito assim: então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: esse dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus. Já está tratando Neemias na terceira pessoa. Então foi o próprio Esdras que escreveu. Neemias chegou em Jerusalém 13 anos depois de Esdras, liderando a terceira leva, como governador, com autorização para utilizar toda a madeira que fosse necessária para reconstruir a cidade e os seus muros. Os muros foram reconstruídos em apenas 52 dias, menos de 2 meses. Junto com Esdras, Neemias promove a conversão do povo aos caminhos de Deus. 12 anos depois, ele volta para a Babilônia, porque ele era um oficial do rei, ele era copeiro. Era uma função de altíssima responsabilidade, de altíssima confiança. Passa um tempo lá na Babilônia e quando ele volta, junto com a 4ª leva de judeus, ele vê que alguns povos em volta de Jerusalém haviam se misturado com os israelitas e agora estavam até mesmo morando dentro do templo. E aí então ele reorganiza definitivamente o culto a Deus. O livro de Neemias e o de Esdras formam um livro só no cânon hebraico. Os dois foram escritos por Esdras em 430 a.C. em Jerusalém, e o nome Neemias vem do hebraico Neemia, que significa consolo do Senhor. No grego se chama Esdras Deuteron, segundo Esdras. O livro conta da primeira viagem de Neemias, em 444 a.C., até a total restauração do templo, que aconteceu em 432 a.C. E o verso-chave, que é aquele versículo que sintetiza a ideia geral do livro, está no capítulo 2, verso 5. Respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Esse livro pode ser dividido como? Eu botei 2 partes. A primeira, que vai até o capítulo 6, trata da reconstrução dos muros. Mostra a volta dos primeiros exilados e as lutas que eles enfrentaram para poder terminar a reconstrução dos muros. E a segunda parte vai do capítulo 7 até o fim do livro, no capítulo 13, que trata não mais da reconstrução da cidade ou dos muros, mas da reconstrução da vida moral e espiritual daquela nação. E como é que a gente pode ver Jesus aí? Na pessoa de Neemias, o restaurador que abriu mão de sua alta posição para cumprir uma missão. No capítulo 1 e no capítulo 2, conta que Neemias era copeiro do rei. Essa posição era de grande responsabilidade, porque copeiro, naquela época, não é como a gente entende copeiro hoje. Alguém que serve água numa bandeja, cafezinho, depois lava as coisas e tal. Não, copeiro naquela época era aquele que provava as comidas, bebidas, tudo que fosse servido para o rei, o copeiro precisava provar primeiro, para ter certeza de que não estava envenenado. Então, ele tinha toda a confiança do rei. E era super importante que ele não ficasse doente, porque aquilo poderia ser sinal de envenenamento. No capítulo 2, depois que ele recebe notícias de que a cidade estava desolada, incendiada, os muros derrubados ainda, ele fica muito triste, ele ora e depois vai trabalhar. Quando ele entra na presença do rei, o rei percebe que ele estava triste. E aí perguntou: o que você tem? Por
porque eu sei que você não está doente. E foi aí que Deus abriu a oportunidade para que ele pedisse que o rei permitisse o retorno dele para Jerusalém para reconstruir a cidade e os muros destruídos. E Jesus também foi o restaurador da nossa vida, que abriu mão de toda a sua alta posição para cumprir a missão que o Pai deu para ele, de ser o nosso Salvador. Lá em Filipenses 2, a partir do verso 6, está escrito assim: ele, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Neemias abriu mão de sua alta posição em benefício do povo. Jesus abriu mão de sua posição mais alta ainda, em benefício de toda a humanidade, de todos os tempos. E que aplicações práticas existem aí para nós? A primeira está no fato de que Neemias, apesar de sua altíssima posição no governo da Pérsia, nunca se esqueceu dos seus irmãos. Depois que 2 levas de judeus já tinham voltado para Jerusalém, ele perguntou a um dos seus irmãos, no capítulo 1, como é que estavam vivendo lá os judeus que tinham voltado. E as notícias que ele deu foram as seguintes. Está lá no versículo 3. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Olha como Neemias reagiu. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Mas ele não ficou só nisso. Quando ele viu uma oportunidade, no capítulo 2, ele se agarrou a ela para fazer aquilo que pudesse pelo seu povo. Olha o que está escrito de novo no verso-chave desse livro. Responde ao rei: se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe a cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. E o rei autorizou e ele foi. Se a gente estivesse na posição dele, tendo ali do bom e do melhor, sem ter nenhum motivo de preocupação, como é que a gente reagiria? Como é que a gente aqui no Brasil, onde tem liberdade de culto, reage quando a gente ouve falar de perseguição a cristãos, a morte deles pelo Estado Islâmico? Como é que a gente reage quando a gente ouve falar que em alguns lugares, como a Coreia do Norte, eles estão sendo mortos, estão sendo perseguidos, estão sendo vigiados, estão sendo proibidos de professar a sua fé? Será que a gente pelo menos ora por eles? Uma segunda lição é que quando Neemias via alguma dificuldade diante de si, ele tinha a melhor atitude que um homem de fé pode ter. Ele orava, ele dependia de Deus em oração. Olha o que ele fez quando ele recebeu essas notícias do povo que estava lá em Jerusalém. Está lá no capítulo 1, verso 4. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Quando ele viu surgir a oportunidade, o rei perguntou para ele: o que você tem? Tá com essa cara aí? Eu sei que você não está doente. Lá no capítulo 2, no verso 4, fala assim: então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do Senhor, que me deixe voltar. No capítulo 4, eles já tinham voltado para Jerusalém e estavam sendo alvo de zombaria dos povos inimigos que estavam ao redor deles. Olha como que ele reagiu. No verso 3 fala que Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. E Neemias: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Ele entregava tudo que ele tinha de dificuldade para que Deus resolvesse. No capítulo 5, verso 19, depois de falar de todas as benfeitorias que ele havia feito pelo povo, ele fala assim: lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em conta tudo o que fiz por esse povo. No capítulo 6, nos versos 9 e 14, ele fala novamente dos inimigos que estavam se opondo à obra que ele estava realizando. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: fortalece agora as minhas mãos. E no verso 14, ele diz: lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. E no capítulo 13, nos versos 14 e 31, depois das reformas que ele havia empreendido juntamente com Esdras, está escrito assim: lembra-te de mim por isso, meu Deus, e não te esqueças do que fiz com tanta fidelidade pelo templo de meu Deus e pelo seu culto. Também estabeleci regras para as provisões de lenha, determinando as datas certas para serem trazidas e para os primeiros frutos. Em tua bondade, lembra-te de mim, ó meu Deus. Neemias era um homem de oração. A gente ser uma pessoa de oração não significa
significa você ficar o tempo inteiro de joelhos, não. Você ser uma pessoa de oração significa você estar o tempo inteiro dependendo de Deus, conectado com Ele, pronto para fazer orações longas, sentado, deitado, ajoelhado, de qualquer jeito, mas também orações relâmpago, como essas que Neemias fez ao longo do livro. Lembre-se disso. Deus está sempre com você. Ele está doido para te ajudar. Ele está doido para caminhar com você. Ele quer ser seu companheiro e quer que você seja companheiro dele também. Uma outra aplicação para nós é que o povo, no meio de toda essa oposição e adversidade, continuou a obra de construção do muro, mas eles não foram ingênuos, não. Eles continuaram vigiando. Eles se armaram para qualquer eventualidade. Olha o que está escrito no capítulo 4, a partir do verso 15. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e coraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Eles não descuidavam em nada da segurança deles. E olha o que Jesus falou pra gente em Mateus 26, verso 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente já viu em vídeos anteriores que a nossa verdadeira luta não é contra as pessoas, mas contra os espíritos que estão por trás delas, nas regiões celestiais. A nossa vigilância, a nossa luta, a nossa segurança está toda no plano espiritual. Nós também devemos vigiar. Isso não é para contratar guarda, não é para a gente ficar sem dormir, mas é para a gente ser esperto, ficar atento e se proteger com as armas que Deus coloca à nossa disposição, que estão lá em Efésios 6. O cinto da verdade, a couraça da justiça, a prontidão do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a nossa oração. Essas são as armas com as quais a gente vai ter a verdadeira vitória no campo espiritual e, em consequência, no campo material. E a última lição está relacionada a um conto árabe que diz que um árabe estava viajando pelo deserto com o seu camelo. Lá pelas tantas ele armou a sua tenda e numa noite muito fria, o camelo colocou a cabeça para dentro da tenda para tentar se proteger. O árabe ficou com pena do camelo e resolveu deixar, coitado, era só a cabeça. Na noite seguinte, fez o mesmo frio e o camelo colocou a cabeça e o pescoço. E o árabe pensou, coitado, tanto frio, deixa, é só a cabeça e o pescoço. E nas noites seguintes, o frio se repetia e a cada vez o camelo entrava mais um pouquinho. No final, o camelo estava totalmente dentro da tenda e o árabe teve que ficar do lado de fora. Por que eu estou falando isso? Porque aqui, no capítulo 13, conta uma história que mostra que se a gente não tomar cuidado, o inimigo vai se infiltrando bem sorrateiramente na nossa vida até que ele acaba morando no lugar que antes a gente dedicava a Deus. Olha o que está escrito a partir do verso 4. O sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo de nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias, que era amonita, dos povos inimigos. E lhe havia cedido uma grande sala, anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite prescritos para os levitas, para os cantores e para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois, pedi sua permissão e voltei para Jerusalém. Aqui, soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala a Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus com as ofertas de cereais e o incenso. Tobias era inimigo e pouco a pouco acabou morando dentro do templo. Se a gente não tomar cuidado, isso acontece na nossa vida também. E o que a gente deve fazer se um belo dia a gente perceber que isso aconteceu? A gente deve fazer a mesma coisa que Neemias. Expulsar o inimigo, não querer nenhum trato, não querer nenhuma conversa com ele e purificar de novo a nossa vida, o nosso coração, porque o verdadeiro templo de Deus é aqui dentro e ele deve ser sempre mantido puro para que Deus continue morando nele. Esse foi o resuminho do livro de Neemias. Na semana que vem, a gente vai ver o livro de Esther, que conta a história de uma judia que participou de um concurso de beleza e acabou se tornando rainha na Babilônia. Não perca!